Tudo bom, gente? Eu sou Isabela Venturosa. Hoje a live aqui é pra gente celebrar a vida do Leandro Andrade. Agora eu vou chamar aqui o Flávio Urra, que vai participar com a gente. Bora lá. Só esperando o Flávio entrar. Enquanto isso, a gente pode bater um papo. Sexta-feira. Flávio entrou. Agora, Flávio, você tem que fazer sua mágica aí pra entrar na live. Eu tô descobrindo tudo hoje como funciona, então agora eu tenho que ver como que eu faço pra convidar o Flávio também no Facebook, porque a gente tá ao vivo tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, tá, gente? Como que vocês estão por aí? Eu sou Isabela Venturosa, pra quem não me conhece, sou antropóloga, faço parte da equipe técnica do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, dentro do seu núcleo de masculinidades. Tô lá no coletivo desde 2013, primeiro fazendo pesquisa e depois como parte da equipe técnica. E nesses anos tenho aprendido muito com uma equipe cheia de pessoas interessantes e cheia de vontade de participar disso, que é a promoção da equidade de gênero trabalhando com homens. Hoje, para nossa live, a gente convidou o Flávio Urra, que é um grande parceiro, que conduz também um trabalho muito importante aqui em São Paulo. O Flávio vai se apresentar melhor daqui a pouco. Daqui a pouco ele tá chegando aí, vamos ver. Flávio, você não tá conseguindo se conectar? Diga aí, que eu vi que você tá presente, mas não estou te vendo pedir para participar. Tô um pouco ansiosa. Lidar com as tecnologias me deixa desse jeito. A gente vai separar um momentinho durante a live pra algumas perguntas. Tô aqui devagar porque estou tentando ver como eu coloco o Flávio, mas eu acho que é ele que tem que entrar junto. Ah, sim. Pronto. Flávio, tá conseguindo aí? Não consegui entrar pelo computador. Mas aqui a gente tá no Instagram. O legal era se você conseguisse entrar num outro aparelho pra gente conectar no Facebook Então, também. legal. Mas eu vou fazer o contrário, então. Eu vou entrar no Facebook pelo computador. Tá ótimo. Eu estava tentando entrar no Instagram pelo computador, mas não consegui. Consegue. Eu vou fazer agora aqui, eu faço o contrário. Tá bom. Mas tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E você? Apesar de Ah, espetar? legal, que bom. Sabe os pesares, né? Sim, Sabe os pesares, a gente está aí, sobrevivendo. sim. Você tá em casa? São Paulo? Tô em casa, Não, tô em isolamento. Eu moro aqui em Mauá, né? Eu moro Mauá. aqui no ABC, em Mauá. Sim. Tá com a Estamos família. aqui isolados aqui. Aí deve estar melhor que aqui. É, assim, é difícil, né? A gente está num prédio aqui, e o prédio tem já pessoas com coronavírus. Nossa. A gente está todo mundo aqueles cuidados aqui, né? Cuidado, você pega elevador, pega as coisas, Uhum. com bastante medo, assim, né? De se contaminar, de contaminar as pessoas. Sim. Ah, e o pessoal tá aí fora, né? Não tá nem aí, né? Tem um monte de gente aí que tá Aqui, vivendo a vida normal, né? aqui no centro parece carnaval.
Tá todo mundo, principalmente É, homem, que é o grande tema de hoje, né? sim, sim, sim. É, eu acho também. Eu acho que os homens são, né? São mais descuidados mesmo, né? Não se cuidam nem cuidam dos outros, né? Então, acho que a gente faz isso mesmo. A Agora, gente, Isabela, eu abri o Facebook aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Agora eu vou achar o coletivo aqui, né? isso, você tem que entrar pelo ao vivo do coletivo e eu acho que pedir para se juntar. É, deixa eu ver aqui, peraí. A gente tem que aprender a usar essas redes, né? Porque senão não É, a faz gente está aprendendo, né? assim. Estou nesse processo de aprendizagem, fazendo reunião. A gente começou a fazer os grupos com os homens online também. Vocês estão fazendo também, né? Estamos fazendo. É, a gente começou também aqui a montar os grupos online, então aí é toda uma novidade, né? Para nós, tá sempre está aprendendo tudo de novo, Sim. É, tem... fazendo uma nova ferramenta. Vocês estão fazendo pelo Google? É, a gente está diversificando. A gente tem um grupo que a gente faz pelo Hangouts, né? Que é do Google. Tem outro que a gente fez pelo Zoom, porque tinha alguns homens que não conseguem entrar pelo Hangout. Então a gente abriu outro grupo para fazer pelo Zoom. Entendi. E estamos testando, né, para ver como que a gente, qual ferramenta é melhor, assim, para nós é tudo. E Conseguiu. essa semana eu estava treinando com o Google Meet lá. Estava treinando também com o Google Meet para Eu ver achei se bom o Google Meet. Achei bem, é, bem estável. eu estou gostando também. Eu estava testando ontem, a gente fez a nossa reunião de equipe lá dos facilitadores por lá. Foi bem legal. Eu achei boa a ferramenta. Aí, o Thales entrou também. Boa noite, Thales. Ah, legal, Thales. É. Ah, coletivo aqui. Coletivo. Eu devo estar ao vivo aí em cima. Deixa eu achar você aqui. Deixa eu Aliás, achar eu acho que aqui. na sua página principal já aparece quem que tá fazendo ao vivo agora. É, eu não vi. Pode ser mesmo. É que sabe que vamos lá, o computador ele tá mais lento, né? O computador ele é mais lento do que o celular. Olá, Adri, o Zoom. Tem gente entrando, que bom. Tem, o Aqui pessoal tá chegando. no, aqui no Facebook também tem gente online, mas a minha câmera tá péssima no tablet. Tenho É. paciência. Agora eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que viu a página do Instagram, né? De mais de 22 mil seguidores, né? Tem no Coletivo Feminista. Que legal. Pois é, estamos na crista da. Poxa, muito, muito legal mesmo, muito legal. Ah, você aqui, já está aqui, ela, ao Achou? vivo. Achei. Vamos Agora ver. deixa eu ver como é que eu me coloco aí, né? Acho que Agora tem. é outra. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Acho que embaixo deve ter algum ícone para pedir para participar. Assistir, para aumentar, expandir. Não sei como é que eu faço. Aqui é assistir ao vídeo. Será que é assistir? Mas Vamos ver se eu, vamos ver. se eu consigo também te chamar aqui. E no Instagram, no computador não aparecia para eu entrar. Eu tive que entrar aqui no Uhum. clique para entrar, né? Tem um lugar aqui, clique para entrar. Oi, Flávio tá aqui. Apareceu? Apareceu você aqui em cima. Vamos ver se eu faço alguma coisa para você. Tá aparecendo alguma coisa? O Flávio tá aparecendo? No, no, no... Não, não tá. No Facebook, gente. Ajudem Facebook não, né? Deixa eu ver. aqui, não. Não? No Facebook ou no Instagram? No Instagram eu não tô é no. Pera lá. Tenham paciência, a gente vai conseguir. É aqui.
Aqui, achei você. Não, peraí. Eu não sei como é que eu faço para entrar. No Facebook, outro dia eu participei de uma live, mas o pessoal estava transmitindo pelo Facebook. A gente estava usando, acho que o Zoom, Ah, e entendi. transmitia. Mas assim pelo Facebook eu nunca entrei também. Está aparecendo live no Facebook. Mas só tá aparecendo eu, né, gente? Isabela, não Só tá você, só claro. você. Não, não. Eu estou aqui com o Facebook aberto, eu só estou vendo você. Boa noite. É, isso mesmo. E eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia. Vamos procurar no Google. É, Gente, vocês sabem como que faz para vocês que estão aí no chat? Como que faz para para eu entrar aqui. o Flávio entrar como convidado no Facebook? Boa noite para quem entrou agora. Eu sou a Isabela. O Flávio está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Facebook. Como convidar. Estou realmente no Google, gente. Como convidar pessoas para a live. Depois de começar sua transmissão live, deslize para a esquerda da tela e toque na foto do perfil da pessoa que você deseja convidar para participar da sua transmissão. Então, deslize para. Usar o Zoom, gente? Eu não sei usar o Zoom. Opa, A gente pode continuar só pelo Instagram e deixar o Facebook de lado, porque o que, que vai acontecer? é, Depois que a gente terminar esse vídeo aqui no Instagram, ele vai subir para o IGTV e também a gente vai colocar ele no YouTube, sim, sim, certo? tá bom. Ah, é sim, vamos que Então, eu prometo aproveita que na nosso, próxima eu essa conversa. a fazer isso direito. Eu aposto que é uma coisa simples, mas Deve ser, deve ser. eu Mas eu não tenho a mínima ideia também. Tô aqui. e até porque a minha câmera do tablet não é tão boa quanto a do celular. Então vamos por aqui. Vamos no Instagram, a gente deixa o. Ah, Ellen. Tudo bom, Ellen? Vamos só aqui ver como que faz para reforçar os convites. Eu acho que dá pra gente reforçar convites. Bom, por enquanto vamos assim. Eu não sei reforçar convites, mas da próxima vez a gente usa o Zoom, usa todas as técnicas disponíveis. É, então, da outra vez foi assim também. Eu entrei, a gente fez pelo Zoom, e aí transmitiu tanto para o YouTube como para o Facebook. Uhum. Foi, mas eu não fui eu que fiz, foi alguém que fez também. Que eu entrei como convidado, né? Ge- Geralmente. E o Instagram corta quando dá 60 minutos. Tá bom, a gente vai fazer em 60 minutos gravado. É. É, Ah, mas ele avisa, quando estiver acabando, ele avisa. tá ótimo. Então, Flávio, primeiro eu queria agradecer você por topar participar dessa conversa comigo. É um prazer mesmo estar em interlocução com você aqui no meio da quarentena. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Venturosa, sou antropóloga. É, Peraí, um momentinho. A Marilene está dizendo aqui que precisa chamar pelo Instagram o Flávio. Você não está vendo o Flávio, Marilene? Eu acho que ele já está aqui online, tá tudo certo. Ela deve estar vendo no Facebook, não é não? No Facebook que eu não apareço. A gente vai transmitir pelo Instagram agora, apenas, Marilene. Depois a gente vai subir é,
o vídeo para o nosso IGTV e para o YouTube. Então, todo mundo que quiser ver e não tiver conseguido assistir, oi, Paula, vai conseguir assistir depois no YouTube, Ô, Paula, tá tudo bom? bem, Paula? Uhum. Gente, vou deixar o Flávio daqui a pouquinho se apresentar melhor, eu vou me apresentar também, mas queria trazer um pouco para vocês que a ideia hoje aqui do nosso bate-papo é, é conversar um pouco, celebrar a vida do Leandro de Andrade, que foi um parceiro nosso no coletivo por muitos anos, que faleceu 2 anos atrás, no dia 14 de maio de 2018, que foi um dos fundadores dos grupos reflexivos no coletivo, e conversar um pouquinho aqui com o Flávio, que conheceu ele, trabalhou com ele também, teve uma interlocução com ele ao longo dos anos, é, sobre a importância do trabalho com homens, com masculinidades no Brasil, tanto no contexto do enfrentamento à violência contra a mulher, quanto para promover masculinidades que sejam mais positivas de um ponto de vista da equidade de gênero, do bem-estar dos próprios meninos e homens, da sua saúde mental, da sua saúde física e também para as comunidades. Hoje em dia, eu estou passando a quarentena em casa, sozinha, com a minha cachorra, e eu moro bem no centro de São Paulo, né? Moro aqui na Santa Cecília. E quando eu saio uma vez por semana, cada 2 semanas para fazer compras, eu continuo vendo muita gente na rua e sempre que eu vejo são principalmente homens. Então, acho que um desafio aí quando a gente trabalha com masculinidades é também pensar é, nos efeitos que certos modelos de masculinidade têm também para as nossas comunidades, nesses termos de pensar o cuidado, né? Bom, Flávio, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, para a gente continuar conversando, pode ser? Legal. Ah, legal, Isabela. Fiquei feliz também com esse convite recebido do coletivo. Eu sempre admirei muito o trabalho do coletivo feminista, sempre acompanhei esse trabalho. E é um prazer estar aqui. Como formação, eu sou psicólogo, sociólogo, e eu coordeno o programa E Agora José, que é um programa de homens o programa nosso é muito parecido até com o que acontece no coletivo feminista, tem pequenas diferenças, mas a gente é muito próximo nesse trabalho que até a proposta nossa hoje é conversar um pouco sobre isso, né? Fazer matar essa saudade de falar sobre o Leandro, né? Porque o Leandro deixou a gente muito cedo, a gente ainda precisava muito dele daqui, e a gente conversar um pouquinho dessa trazer, eu acho que é isso mesmo, sabe? Trazer ele para a vida, né? Falar dele é trazer ele de novo para a vida aqui com a gente. Acho que Fala é um isso. pouquinho, Flávio, da sua. Você é psicólogo, mas também tem outra formação, né? E da sua Isso, então, então, eu sou psicólogo e sociólogo, né? Como formação. E o que me aproximou muito do Leandro foi quando eu comecei a buscar a questão do mestrado, né? Que é engraçado que eu já conheci o Leandro de nome e ele me conhecia de nome também. Mas a primeira vez que a gente se encontrou mesmo pessoalmente foi em 2004. E aí que ele estava me entrevistando porque eu estava concorrendo para uma bolsa de mestrado e ele que fez a entrevista comigo e aí a gente falou, você que é o Leandro? Você que é o Flávio? E aí a gente conversou e começamos a falar do grupo de homens mesmo. uhum. Começou a falar e eu estava justamente buscando a orientadora de mestrado, a Fúvia Rosenberg, que a Fúvia lá na PUC São Paulo, ela coordenava o núcleo de gênero, raça e idade da PUC. E o Leandro fez o mestrado e o doutorado dele, né, também com a Fúvia. Então isso já aproximou a gente logo de cara, assim, né? Então ele teve a Fúvia como orientadora, eu também. E o núcleo de gênero, eu acho que para mim, e eu acredito que o Leandro também, deu toda a base para a gente fazer o trabalho com os homens, né? Eu acho que veio lá desse núcleo de gênero que a Fúvia coordenava com bastante rigor, que a Fúvia era bem rigorosa, que a Fúvia também faleceu, né? A Fúvia faleceu também não faz muito tempo. Uhum. E, e lá que a gente se aproximou e conversou sobre o grupo de homens
e trocou bastante e viemos o tempo todo meio no paralelo, assim. A gente até se falou uma vez, uma reunião que a gente fez no coletivo feminista, que a gente começou a se encontrar no coletivo feminista aos sábados à tarde. Então a gente juntava a equipe do E Agora José com a equipe do coletivo e mais algumas pessoas de fora convidadas e conversávamos sobre o programa e aí a gente viu, né, o quanto que a nossa vida meio que correu no paralelo, assim. A gente fazia muitas coisas em comuns e essa proximidade que a gente tinha um do outro e o trabalho nosso também. Uhum. Os dois, né, nós dois trabalhamos com o Sérgio Barbosa em épocas diferentes. E tanto o grupo aqui que a gente montou em Santo André, junto eu e o Sérgio, depois ele e o Sérgio em São Caetano, e toda essa aprendizagem que a gente foi desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Criando método, criando metodologia. Nós temos até um artigo que a gente escreveu juntos também, Uhum. que está dentro daquele livro, um livro que a Silvia Pimentel soltou pela PUC também, Sei. passando um pouco da metodologia dos grupos reflexivos. Então, foi um grande companheiro, assim, né? Que a gente se aproximou justamente nesses estudos que a gente fez juntos. Sim, sim. É muito bacana ouvir você falando. Eu já entrevistei você, já entrevistei o Leandro. Percebo uma consonância aí de um certo coletivo de sujeitos que está em São Paulo na década de fim de 90, começo dos 2000 e que começa a se interessar por essa temática de homens e masculinidades muito numa interlocução com as mulheres, né, e com as mulheres feministas. Acho que foi esse o caso tanto para você quanto para o Leandro, né? De algum modo, essas pessoas com que vocês se aproximaram e que de alguma forma deixaram vocês inquietos com essas questões. O Leandro, eu acho que vinha já de uma discussão sobre prostituição antes, tem aí um pouco faz um outro caminho, né? Mas que se aproxima em muitos momentos do seu. Acho que para algumas pessoas, o coletivo e acho que agora José são aqui em São Paulo as grandes referências, né, para o trabalho com homens, mas a gente percebe ainda que muita gente não conhece, né? Que a gente fala grupo de homens e fala grupo de homens, o que que é isso, né? Queria contar um pouquinho para quem está online aí, da onde que vem isso, né? O coletivo, na verdade, é bem mais antigo do que o grupo de homens, né? Ele foi criado no começo dos anos 80 aqui em São Paulo, por médicas feministas que tinham uma atuação promovendo uma certa medicina feminista, uma medicina que colocasse as mulheres como protagonistas na ação em saúde, não só como corpos que são manejados pelos saberes médicos, mas como sujeitos que, né, têm autoconhecimento, né? Você desenvolve com a pessoa o autoconhecimento e ela pode fazer as próprias escolhas. Só que essas médicas, essas profissionais de saúde, enquanto trabalhavam com questões da saúde das mulheres, os seus direitos sexuais e reprodutivos, ouviam muito falar de casos de violência. Então, a mulher às vezes chegava com uma queixa física, sei lá, e começava a contar uma história de um marido, de um ex-namorado, de alguém, de uma vizinha que envolvia violência contra a mulher. E daí foi trabalhando com a saúde que a questão da violência apareceu para essas profissionais de saúde, né? E ao longo dos anos o coletivo passou muita gente pelo coletivo, né, da década de 80 para cá, e algumas dessas pessoas que foram virando sócios da ONG, né, que é uma organização não governamental, vieram com a ideia de fazer um trabalho com os homens, porque perceberam que só fazer a acolhida das mulheres, dar essa escuta e lutar por uma certa rede de proteção e os equipamentos, o que é muito necessário, não era bastante, né? Então, o Leandro Andrade, o Sérgio Barbosa e a Paula Prats, que uma das nossas super referências lá no coletivo, foi por algum tempo da diretoria, é uma psicóloga que também é pesquisadora no campo. Eles trabalhavam numa outra ONG chamada Pro Mulher, Família e Cidadania, que era aqui em São Paulo também, e fazia grupos de mediação de conflito. Um trabalho um pouquinho diferente dos grupos que a gente faz hoje, dos grupos reflexivos, né? Mas aí a Paula fez esse convite para o Leandro e para o Sérgio levarem o trabalho para o coletivo, para a gente parar de
ficar meio que enxugando o chão com a torneira aberta, né? Trabalhar com os homens era, de algum modo, fechar um pouco essa torneira, dar outras referências para esses caras não continuarem respondendo a situações de conflito com violência, né? E isso aconteceu no contexto da promulgação da Lei Maria da Penha, que a gente sabe que é uma lei aí que é conhecida internacionalmente, elogiada e tudo mais, e que a gente sabe que ainda tem muito para fazer, porque a gente tem uma lei que, na letra da lei, ela é muito completa, né? Mas quando a gente vai ver a existência dos equipamentos ou das coisas que a lei prevê, a gente vê que há um descompasso entre o que existe, o que é executado e o que seria adequado. No caso dos grupos reflexivos, a gente tem pouquíssimas experiências no Brasil ainda, e isso reflete também um pouco da lei em si, porque a lei tem apenas dois artigos, né, na lei, acho que é o 35 e o 45, que falam da possibilidade do juiz encaminhar ao que é chamado de centros de educação e reabilitação para agressores. A gente nem usa essa nomenclatura, na verdade, né, por uma série de questões que a gente, acho que o grupo do E Agora José também vai um pouco nessa linha, né, de questionar essas reabilitação, essa rehab, né, e pensar num outro referencial de trabalho com os homens, onde eles não aprendam apenas que é errado bater nas mulheres, mas por que isso colocar em certos lugares de reflexão para produzir outras formas de responder a inseguranças, a medos, a questão do poder e tudo mais. No caso do coletivo, o Flávio vai poder contar um pouco melhor do E Agora José, mas no caso do coletivo, a criação dos grupos reflexivos se dá em 2009, 3 anos depois da promulgação da Lei Maria da Penha, porque é o ano que é instalada aqui em São Paulo a vara de violência doméstica familiar da Barra Funda. E aí, o que acontece é que a juíza começa a encaminhar homens para o coletivo para participarem disso que a gente chama de grupos reflexivos, que são essas rodas de conversa com até 15 homens. São rodas de conversa semanais que ocorrem durante 2 horas, e nos quais os homens, facilitados pela figura de dois profissionais, hoje a nossa equipe é bem variada. A gente tem psicólogo, professor, psicanalista, eu antropóloga, que fico meio tentando entrar né? Eu briguei tanto ao longo dos anos, o Leandro nunca me deixou entrar. Ele sempre falava, vamos ver, vamos ver. Era isso que ele me dizia. E a antropóloga acaba trabalhando com a gente lá. A gente tem um filósofo, a gente tem um bacharel em direito, grande Ivan, e uma equipe aí que de 2009 para cá a gente vai fazer 11 anos, né? Fez 11 anos de existência. Tem conduzido esses grupos. E daí cada homem que passa pela gente fica 4 meses, participa de 16 reuniões, mas ainda é um trabalho que é muito difícil, né? Porque a gente, por exemplo, acho que o caso do Flávio já passou por várias configurações, mas desde que o nosso trabalho existe, ele nunca contou com apoio público. Ele é uma parceria formal com o judiciário, mas ele não conta com recursos do judiciário. A gente faz tudo na militância. Somos todos voluntários. O Leandro não gostava que a gente falasse que era voluntário, ele falava que era militante. Mas o que acontece é que o nosso trabalho fica muito aquém do que poderia ser, porque não conta com apoio aí financeiro, e nossos profissionais não conseguem se dedicar apenas ao grupo, ou principalmente ao grupo, e a gente acaba alcançando poucos homens, porque se a gente pensar 15 homens a cada 4 meses, se a gente for olhar o montante de homens que são processados, né, em 4 meses, é de deixar o cabelo em pé. Mas é um trabalho que a gente leva muito no coração, e acho que o Leandro é uma grande inspiração, né? Foi ele que chegou e ia ensinando muita coisa, ensinando esse olhar, problematizando tudo e buscando fomentar entre os homens esse questionamento sobre por que que somos assim, né? Por que que homem é homem, mulher é mulher, e como que é, e questões de paternidade, sexualidade, cuidado de si, cuidado do outro. Ele gostava muito de uma música do Gonzaguinha. Como que é a música do Gonzaguinha? Como que chama? Homem também chora. Guerreiro Menino, né? É Guerreiro Menino, né? E eu lembro um trecho da música que fala
Para o homem o trabalho é uma coisa central, e se não tem trabalho, não tem honra. E daí o homem É. morre, o homem, né? E aí ainda é Uhum. muito hoje, a gente percebe que as questões de gênero são tão muito atreladas com as questões de classe, raça, porque hoje em dia que a gente tem uma crise enorme em termos da economia, diversos homens desempregados, a gente vê eles também com uma crise, um colapso na própria identidade. Então, se a gente não é o trabalho sobra da gente, né? O quanto é preciso é, ampliar isso para eles, né? Ampliar essas formas de se ver como homem no mundo. A Paula está aqui participando e diz que é muito legal ouvir essa história, né? É muito legal continuar contando essa história, né? Continuar falando do Leandro, lembrando ele nos inspirando dessa forma. Conta um pouquinho, Flávio, de como tem sido para vocês lá no ABC. Bom, é legal, eu também fico feliz em ouvir também essa história, porque a gente se sente participante, né? A gente sempre... E uma coisa legal que sempre teve com o Leandro é que a gente sempre buscou, né? Acho que tanto ele quanto eu, sempre tentar fugir desse padrão de masculinidade e de competição, né? Que é normal entre a gente e os homens, essa competição, querer ser melhor que o outro. A gente até questionava essas coisas, né? Que a gente, daqui a pouco, falando de masculinidade, estava repetindo alguns machismos nessa coisa de querer ser o homem que entende mais sobre isso e querer o brilho intelectual agora, a competição intelectual e não mais na força. E a gente questionava essas coisas e procurava sempre fazer do contrário, a gente sempre se fortalecer. Então a gente fazia uma parceria que vamos um fortalecer o outro para crescer junto, né? Vamos fazer uma outra forma de relação entre os homens, não de competição, mas de colaboração. E nesse sentido a gente sempre colaborou. E o Leandro era assim, o Leandro várias vezes, né? Eu lembro quando a gente veio fazer a assembleia da ONG, que eu faço parte aqui, que é a Entre Nós, e ele veio para a assembleia, para participar da assembleia, e ele ia em reunião, ele vinha dar aula, a gente tem um curso de gênero e masculinidade, ele sempre deu aula no curso, tinha uma aula sempre que ele vinha falar sobre o trabalho com a gente. Então foi uma grande parceria que a gente teve e tem esses frutos até hoje, né? Acho que a gente ainda recebe esses frutos da parceria até agora. No programa E Agora José, a gente começou essa forma agora dele ser, desse trabalho, ser estar organizado. Começou em 2014. A gente, como você disse, do Leandro, nós também. Eu tive também uma influência muito grande das feministas mesmo. Porque eu entrei num momento, acho que eu e o Leandro entramos em dois momentos, né? O Leandro, ele entrou na questão do feminismo, quando o feminismo foi para a universidade. Começou a ter as teóricas feministas ocupando a universidade, estudando, as companheiras que trabalhavam na questão da mulher foram para a universidade fazer pesquisa. E uma outra vertente do feminismo foi esse feminismo de Estado, que foi quando as mulheres começaram a ocupar locais, políticas públicas, né? Então, as secretarias de políticas para mulheres, as coordenadorias das mulheres. E foi por aí que eu entrei. O primeiro projeto que eu trabalhei em 2001 foi numa prefeitura, na prefeitura de Santo André, que tinha uma, uma, não era uma secretaria, era uma coordenadoria da mulher, era assessorias. A gente tinha, era muito legal um dele que tinha várias assessorias. Então, assessoria da pessoa com deficiência, assessoria da igualdade racial, assessoria da mulher. Era fantástico aquelas equipes que a gente tinha lá em Santo André. E, e a gente então entrou com essa questão das assessorias e eu entrei para fazer parte de um projeto que era o programa Gênero e Cidadania, que era um programa para trabalhar a questão da violência contra a mulher, fazendo reuniões com a comunidade, com homens e mulheres da comunidade. Então, era uma equipe que tinha dois homens, era eu e o Leandro Mazo, né, um outro Leandro Mazo, que agora está lá na Praia Grande, que coordena um CRAS lá da Praia Grande. Era eu, Leandro Mazo, Thaís, Socorro e Cecília. Era essa nossa equipe de Gênero e Cidadania, que a gente saía para fazer reunião. E o objetivo já era esse, naquela época, em 2001. Era a Matilde Ribeiro, coordenava a assessoria de políticas para mulheres, e já era esse propósito de fazer reuniões e conversas com os homens nesse sentido mesmo. A gente ouvia as mulheres que o grupo atendia,
que as mulheres diziam que elas eram contra a violência, não queriam sofrer violência e precisava ser falado aquelas coisas para o marido dela, não para ela. Não, não adianta você ficar falando isso para mim, eu tenho que falar para o meu marido. Uhum. E aí, naquele tempo, a gente já viu essa necessidade e começou, então, a fazer grupos de homens com esse propósito, né? E em 2014, quando começou o Iaguara José, também era de novo, era uma Secretaria de Política para Mulheres da Prefeitura, e foi a secretaria que articulou, junto com o Judiciário, junto com a Central de Penas Alternativas, para a gente começar o projeto. E eu, então, entrei pela Prefeitura de Santo André para realizar esse projeto. Uhum. Depois, quando a gente tem sempre esse problema político, né? Cada vez que troca a gestão, os projetos ligados às mulheres são os primeiros que acabam, né? Uhum. Então, geralmente, troca a gestão, acaba uma política, acaba um projeto, e a gente inicia uma nova fase. A atual gestão da Prefeitura de Santo André não quis dar seguimento ao projeto. Quer dizer, até queriam que acontecesse esse projeto, só que sem oferecer nada, né? Sem nenhum recurso, sem nem espaço. A gente usava um espaço da Prefeitura e o espaço, a gente perdeu o espaço. A gente mudou para a Defensoria Pública, que cedeu o espaço lá para nós. Mas então a Prefeitura queria, todo mundo quer que esse projeto aconteça, mas ninguém quer financiar, né? Sempre essa a Uhum. nossa dificuldade. E aí a gente entrou por uma ONG, essa ONG que eu faço parte é Entre Nós Assessoria, Educação e Pesquisa. E aí Entre Nós, então, a gente assumiu o projeto E Agora José. E aí tem uma coisa legal que aconteceu com a gente, que a gente tem parceria com o Judiciário aqui de Santo André, com a doutora Tereza Cristina, Uhum. que ela é uma juíza que é de Santo André, mas também é juíza da Comesp, né, que cuida da questão de violência contra a mulher no estado de São Paulo. Uhum. Então ela começou a reverter para a ONG as penas pecuniárias. Então, como aqui em Santo André a gente tem uma vara, não existe vara especializada, a gente só tem um anexo, né, de violência contra a mulher. Então chegam outros crimes também. E aí, então, tem crimes que é possível dar uma pena pecuniária. Então, a pessoa comete um crime de trânsito, de meio ambiente, alguma coisa, ele pode fazer uma pena pecuniária. Então, ele pode pagar em dinheiro a pena dele. Uhum. Então, essas penas são revertidas para o Agora José, que não chega a ser um valor, é um valor que varia muito de mês para mês. Tem mês que entra, tem mês que não entra. Agora que essa questão do isolamento social, o recurso está mínimo, né? É recurso mínimo. Mas pelo menos é um valor que entra, a gente consegue pagar uma ajuda de custo para os facilitadores, consegue manter material básico, a gente consegue sobreviver com isso, né? Tem sido assim. E E a... agora a gente começou. Agora a gente começou a fazer o trabalho online, né? Então a gente começou os grupos, a gente já está com 3 grupos online de homens, cada grupo com mais ou menos 7 homens, que a gente está achando que online é preciso mudar um pouco, né? Acho que com menos homens, menos tempo também. Uhum. E a gente está testando a ferramenta ainda, no sentido de apresentar um projeto mais sistematizado para o Tribunal de Justiça, né? Eu combinei com a Comesp de a gente fazer uma experiência, sentir para ver se a ferramenta é Uhum. boa, e Uhum. aí apresentar um projeto mais formatado de como fazer esse trabalho online. Uhum. Que interessante, Flávio. Lá no coletivo a gente tem feito a mesma coisa, tem pensado nisso de como ampliar, porque a gente também trabalha com um número de 10, 12 homens atualmente. Temos feito grupos toda semana e a gente percebeu demais que era muito necessário. Inclusive, a gente pensou em fazer grupos quinzenais e os participantes pediram para não, para ser semanal. Então, acho que É, a gente tem falado bastante dessa questão do aumento da violência, das questões de saúde mental durante a quarentena. Mais do que nunca, o trabalho que a gente faz é muito importante, né? Eu queria um pouco pontuar que achei interessante que você trouxe, Flávio, essa coisa da masculinidade mesmo, de não ficar também querendo ganhar os louros por fazer o trabalho com homens, saber mais, competir, né? Acho que uhum, eu vejo muito em você e no Leandro, assim, principalmente nesse trabalho que eu pesquiso isso, né, desde 2013, muito essa figura de dois homens que não estavam interessados em fazer, como se diz? Não tem nada de egóico em vocês, é muito uma atuação coletiva e, né, de tentar fazer transformação mesmo. Eu sempre via muito isso no Leandro, de uma generosidade, uma escuta, que eu achava que era um bom indicativo de como deveria ser o trabalho com homens e masculinidades. Porque se você acaba reproduzindo, né, toda a estrutura uhum,
como você faz o trabalho com homens, perde o sentido da É, coisa. sim, sim. Você exerce outro machismo, né? É outra forma de machismo, de novo, né? Sim, De eu novo é tenho, o homem querendo ocupar esse lugar de poder aí, né? sim, ganhar confete, biscoito por estar É. ali. E ao mesmo tempo o contrário, né? O quanto é difícil. Hoje eu trabalho, já tive a oportunidade de entrevistar o Flávio sobre isso. Eu trabalho com a ideia de que podem os homens ser feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo. E, e aí, pensando em coisas que o Leandro conversava comigo e tudo mais, percebo também o contrário. Percebo como às vezes é difícil. Tem essa coisa de ou ganhar o confete, que também não é isso, mas tem o contrário, de algumas mulheres e algumas companheiras ficarem um pouco em suspeição, pensando, mas por que que esse cara quer participar da nossa coisa aqui, né? Por que que ele quer? Será que ele quer ser um parceiro mesmo? Ou ficar um pouco desconfiada? E eu percebo nesses últimos 4, não sei se você concorda comigo, Flávio, mas nos 4, 5 anos últimos, percebo que houve uma ampliação de espaço para esses diálogos entre homens e mulheres e até sujeitos que não querem se denominar como homens ou mulheres. Percebo que há mais Uhum. escuta para essa discussão, né? É, parece que a gente está vivendo um outro momento que, ao mesmo tempo, te ouvir falar dos equipamentos que existiam antes, para a gente fazer frente às nossas questões de assistência social e violência contra a mulher e questões de raça e tudo mais que foram sendo enxugados com o tempo, né? A gente viveu um tempo muito bom e agora vive um tempo de Uhum. muita escassez, né? De muito retrocesso em alguns termos, mas ao passo que o retrocesso se dá em termos de política institucional, parece que a escuta coletiva, Uhum. parece que a sociedade civil tem se mantido mais atenta a isso e mais aberta a dialogar sobre isso. E eu vejo isso com Uhum. bons olhos. Acho que o Leandro estaria feliz com esse momento. Queria aproveitar o espaço, algumas pessoas aqui foram entrando, foram fazendo as suas contribuições. A Ana Bock, que eu acho que foi professora do Leandro, também sua, Flávio. Você chegou a ter aula com ela? Ela estava na minha banca de mestrado, Ana Golf. Ela é maravilhosa, né? E foi como o Leandro é professora da PUC, o Leandro foi professor Sim, da PUC e da FMU, né? Foi um grande professor. A gente vê como ele era celebrado pelos estudantes. sim, sim. Criou muitas redes em muitos lugares, né? E o Leandro, acho que uma live como essa não dá tempo de falar tudo que ele fez. Uhum. Eu, que pesquisa essas temáticas ligadas ao campo de que se construiu em torno de homens e masculinidades nesses anos, se a gente for contar a história de cada pessoa aqui, são histórias que a gente ficaria várias horas falando. O Leandro foi, como que chama? Pessoal que trabalha no minério? Garimpeiro. Garimpeiro. Eu não sei o que Garimpeiro. deu na cabeça dele, que ele foi trabalhar com garimpo. Já É foi tanta engraçado, né? coisa, né? Você também Uma teve. coincidência, tanto ele como o Sérgio tiveram no garimpo, né? Ele e o Sérgio também. É uma coisa super curiosa. A sua trajetória também não foi retinha, né? Você fez bastante coisa. Se for ver, Ah, sim, sim. são homens com trajetórias muito não lineares, digamos, e que vão acrescentando novas questões e diferentes olhares para esse campo. Queria abrir um pouco para quem está aí assistindo a gente, se quiser mandar questões para a gente, porque a gente já está finalizando quase no nosso tempo. Foi muito pouco, infelizmente, mas já foi alguma coisa. Acho que já deu para sentir saudade aqui, para estimular para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, né? Sim, Sabendo que ele é sim. muito importante, agora mais do que nunca. Acho que a gente pode tirar dúvidas, comentários, e pensar que tem muita coisa pela frente mesmo, viu? Faz alguns anos eu ficava contando, né? Essa coisa a gente tem no Brasil mais de 5 mil municípios, a gente tem cerca de 400 delegacias de defesa da mulher e a gente tem, sei lá, um pouco mais de 70 casas-abrigo, até a última vez que eu contei. E os grupos com homens são. A última levantamento, acho que tinha 30 grupos desse tipo no Brasil. A gente tem muito o que fazer pela frente, muito o que batalhar aí para que esse campo não fique ainda menor, né? Acho que agora mais do que Uhum. nunca a gente precisa atuar, né? Dar um jeito de mudar as coisas. Tem alguém falando alguma coisa aqui?
Vamos lá. Deixa eu ver quem estava. O J Bastos, underline 5858, disse: o trabalho continua, então? Sim, o trabalho continua. O Flávio pode falar melhor do ABC, mas no caso do coletivo, o que aconteceu foi que a gente perdeu o Leandro em 2018, e depois disso o Thales Mistura, que é psicanalista lá no coletivo, assumiu a coordenação pelos últimos 2 anos. Agora estamos eu e o Ivan, como chama isso? Essa nova gestão. E a gente continua fazendo trabalho, estudando bastante. Opa, ficou bem torto aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Continua fazendo trabalho lá no coletivo toda semana. A gente tem pensado em formas de melhorar o trabalho, de dar continuidade, de conseguir recursos e apoio. E agora a gente tinha, no começo da quarentena, quando ninguém sabia o que ia acontecer, como que ia ser, a gente interrompeu o grupo por um mês. Como a gente viu que as estatísticas só iam aumentando e a coisa só ia ficando mais delicada, a gente resolveu retornar com os grupos durante a quarentena, com o pessoal que a gente já estava em grupo presencialmente, usando um aplicativo, um software livre, Bom, um site da internet chamado Jitsi, para conduzir as nossas reuniões, e a gente teve uma bela de uma surpresa, porque funcionou muito bem. É muito cansativo, eu acho que deixa a gente bem cansado de ficar online conversando mas tem sido muito proveitoso e a gente percebe que é muito necessário, até pelos homens que estão ficando em casa muito em virtude da pandemia, com questões de saúde mental e tudo mais, mas também pelos homens que não estão ficando porque têm que trabalhar na rua, porque são motoristas de aplicativo, porque são trabalhadores essenciais e estão aí com medo, preocupados, ansiosos e precisando desse espaço, que é um espaço onde eles Uhum. vão aí, de alguma forma, elaborando e forjando certas formas de lidar com, né, tá no mundo existindo. É um pouco isso. E você, Flávio, como que tem sido esses últimos tempos? Então, eu acho que a gente ainda está se adaptando, né, dessa forma de trabalhar online. A gente perde bastante, eu acho que da qualidade do trabalho. A gente sempre, uma das coisas que a gente sempre falava que mais interessante era esse convívio entre os homens, essa forma deles se encontrarem num ambiente não machista, né, porque a gente sempre dizia isso, né, o Leandro também dizia isso. A gente não tem espaços para nós homens, espaços não machistas de convivência quando estamos só entre homens. Sempre que a gente está entre as mulheres, o ambiente não é tão machista quanto é só quando estão os homens. Então, todos os nossos ambientes são assim, extremamente machistas, e a gente reproduz isso de uma forma bem limitada enquanto ser humano, né? A gente se embrutece, né? A gente vai se embrutecendo. Então faz muita falta esse contato. Mas o online também, ele tem umas outras coisas assim de vantagens, né? Eu acho que uma das coisas que é interessante, a gente está lá com o homem, né? Então, assim, tem alguns homens que estão entrando na live no carro, né? O cara está voltando para casa, de repente ele entra no grupo, no carro ainda, e ele fala, ó, eu estou chegando, estou indo para casa, e daqui a pouco eu estou aí no grupo. Tem outros que estão ainda assim, andando e falando, tem uns que estão na sala, então a gente entra dentro da casa deles, né? Fala lá de dentro da casa. E eles também vê a gente dentro da casa, então acho que a intimidade também Sim. é maior. E está funcionando, sabe? Todos os facilitadores aqui que têm feito os grupos, eles estão achando que está valendo a pena. Uhum. Porque a gente sempre fala, né, que esse trabalho nosso com os homens pode não ser o ideal, né, que a gente gostaria que fosse, mas ele é uma redução de danos, né, nesse sentido de diminuir a violência contra a mulher. Porque eu acho que a gente consegue, sim. Eu acho que, né, a gente, conversando com esses homens, eu acho que a gente consegue, de fato, diminuir a violência contra a mulher, diminuir o machismo presente na sociedade. Mesmo que seja assim, né, um encontro virtual, tentando falar com esses homens e apresentar outros temas para eles falarem, né? Fugir daquela fala dos homens que a gente sempre diz, né, que só fala
de mulher, futebol e política ou religião, mas nunca fala de si mesmo, né? Sim. Então aí a gente lá tem tentado bastante isso, sabe, chamar eles, né? Então o facilitador procura chamar cada um por nome, falar, e aí, fala você, como é que tá a sua vida? E Uhum. você, e chama eles por nome. E eles serem obrigados a pensar na própria vida, a pensar na própria história, e chamando, né? Chamando o tempo todo com a responsabilização, que eu acho que é isso que a gente procura fazer. Eles perceber que eles todos aí, também no coletivo, também é assim, eles todos chegam como vítimas, né? Eles são os condenados, no nosso caso aqui eles são condenados, mas chegam achando que eles são a vítima do processo, né? Eles que foram as vítimas, eles que foram os injustiçados. E aí, se a gente fazer esse trabalho para ele se ver como sujeito da própria vida, né? O quanto que ele é responsável pelas situações de violência que ele passa ou constrói. Sim, sim. Mas Flávio, tem valido a pena. o, Diga. o J. Bastos novamente perguntou se no ABC o GT continua no consórcio intermunicipal. Então, nós estamos, por enquanto, a gente está sem atividade, né? A gente está em isolamento, a gente tem feito reuniões só online também. Uhum. Então, a gente tem feito reuniões online, até aí no Fórum Paulistano também, né? Eu vi que o mês passado vocês fizeram, eu não acabei não pegando, mas Sim, acho que era importante a gente retomar também, de fazer as reuniões online. sim. Eu acho que a gente consegue fazer, pelo menos manter esse contato, né? Eu acho que faz aquele propósito dos fóruns sempre é essa troca que nos fortalece, né? A gente não se sentir sozinhos, como você mesma disse, são poucas experiências que a gente tem no Brasil de grupos, e cada vez que a gente conhece uma pessoa que faz, isso fortalece a gente no trabalho também. São todos assim como você falou, né? Todo mundo é na militância, né? É difícil a gente achar um grupo que fala, não, nosso grupo aqui tem salário, Tá todo mundo tem... milionário. É, é, eu tenho achado. Tá difícil, né? Eu acho que para muitos de nós somos. Eu não sou, mas muitos de nós somos trabalhadores de saúde mental. E muitas uhum, pessoas com a saúde mental é, sensível por causa desse momento, têm passado. E uhum, nós, quem está envolvido com essas questões de homens e masculinidades, tem passado por dias difíceis, descontinuidade. Alguns dias está melhor, outros dias estão pior. Mas acho que se encontrar, para quem não sabe, a gente tem o Fórum de Homens e Masculinidades aqui em São Paulo e no ABC e no Alto Tietê, em São no Paulo. Tietê e na praia, né? No litoral sul. Tal. E esses fóruns acabam agregando, acabam reunindo as pessoas que trabalham com homens e masculinidades ou parceiros em outras instituições para pensar em formas de ação, em formas de atuação com os homens, né? Então a gente tenta montar essa rede. E tem sido muito positivo esses encontros, porque a gente acaba pensando em campanhas possíveis, formas criativas de lidar com as questões atuais, de tentar enfrentar a violência nesse momento, tentar enfrentar outras questões que são, por exemplo, de abuso de álcool e drogas entre os homens, principalmente agora, questões de saúde mental, suicídio. Então, são todas essas questões que aparecem quando você está trabalhando com homens e masculinidades, né? No caso do coletivo, para a gente já ir finalizando aqui, a gente tem pensado em formas de atuação, porque antes a gente fazia os grupos presencialmente e também conduzia rodas de conversa, que a gente abria a comunidade e também dava capacitações em certos lugares. Então, quem tiver interesse em fazer treinamento e capacitação, trabalhar em outros serviços, a gente já fez capacitações com serviço de mídia socioeducativa ao longo desses anos, foi uma experiência muito boa. Acho que o trabalho com a juventude é super necessário, pautando essa questão das masculinidades e do gênero, da questão racial, questão de classe. É, Agora eu acho que a gente vai entrar num momento de realmente investir também na produção de conteúdo. Então, a gente tem um blog lá no site do Coletivo Feminista, a gente tem a página no Instagram, a página no Facebook e uma página no YouTube que a gente vai começar a publicar bastante vídeos de diferentes temáticas relacionados a gênero, sexualidade, masculinidades. Acho que a gente pode até pensar em fazer um com o Flávio. Vamos pensar em fazer uma parceria aí, Legal. né? Legal, legal. Flávio, queria agradecer demais você. Queria agradecer também a Marilene, ao Raul, a Tarsila, por
manterem viva aí a chama do Leandro. Dizer que a gente está com muita saudade, mas eu tenho certeza que onde que ele tá olhando para cá e achando que a gente está mandando bem. Uhum. Estou muito feliz e fico emocionada em estar aqui com você participando disso, porque eu acho que para mim é bastante importante produzir esses espaços para a gente não esquecer do Leandro, para a gente falar da importância desse trabalho do qual ele participou e que a gente quer levar para frente e continuar fazendo. Então, muito obrigada, Flávio. Ah, obrigado a você, Isabela. Foi muito bom estar aqui com você. A gente tá vendo o nome das pessoas que estão curtindo a gente aqui. Nossa, muito legal, né? Pessoal muito Muito. representativo. Muita gente boa, muita gente Gente, muito amada, né? obrigada. Muito obrigada por participar. É, Um muito pouquinho de legal. vocês pra gente. A gente vai subir o vídeo para o YouTube. Partilhem com seus amigos, colegas, pessoas da rede. Vamos seguindo juntos. Se cuidem, tomem água e não saiam de E casa. vamos, e vamos fazer mais encontros desses, Isabela. É importante a gente manter essa parceria aqui das equipes, inclusive. Com certeza, Flávio. Um abraço apertado aí para você. Um beijo para todo mundo. Valeu, um abração. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, obrigado.